Olá, alunos! Vamos iniciar nossa terceira aula de cálculo diferencial integral. Vamos à nossa correção da atividade. O tema da aula de hoje são funções de várias variáveis e derivadas parciais. Na nossa primeira questão, nós temos que, em funções que pertencem ao conjunto do R2, temos duas variáveis independentes se relacionando, que no caso aqui seria x e y, e uma dependente, que é o z. Dessa forma, ao estudar funções de duas variações reais, temos que nos atentar para a determinação do domínio dessa função, né? Ou seja, para a condição de existência dessa função. Pois, ao se ter conhecimento desse elemento, podemos já realizar algumas inferências a respeito do seu comportamento, né? Ou seja, aqui, o que eu chamo a atenção de vocês nós temos aqui uma função, né, fracionária, certo? Então, a partir do momento que ela é uma fração, então eu já preciso lembrar qual é a condição de existência de uma fração, né? A condição de existência de uma fração é que o meu denominador não seja zero, porque é impossível você realizar uma divisão se aqui o nosso denominador for o número zero, não é isso? Então, essa seria aí a primeira condição de existência para chamar nossa atenção com relação a uma equação que nós temos em formato de fração. E outra chamativa, né, em relação a essa questão aqui que nós temos uma raiz quadrada nesse denominador, certo? Então, aqui o que é que a gente observa também? Se eu me refiro a uma questão de raiz quadrada, o correto seria que esse valor que eu encontrei não fosse um valor negativo, né? Porque eu tenho uma raiz quadrada, se eu encontrar um valor negativo, eu não vou ter como resolver essa equação. Então, são duas condições de existência que chamam aí a nossa atenção para que a gente comece a raciocinar referente a esse tipo dessa identificação do domínio de uma função, certo? Vamos identificar. Para encontrarmos o domínio da função, temos que analisar em qual intervalo a mesma é definida. Sabemos que não existe divisão por zero, né? E que a raiz de índice par de números negativos também não é definida no conjunto dos números reais, certo? Então, obviamente, eu preciso descobrir quem seria esse valor. A minha observação é justamente na função que encontra-se no meu denominador, né? A condição primária, né, de existência dela, já que ela é uma fração, é que ela seja um número positivo, né, que ela seja maior que zero, porque também contempla a questão da condição de existência da raiz quadrada, certo? Então, por quê? Porque, sendo ela uma fração, a única exigência que nós teríamos é que não fosse zero. Mas eu poderia tanto ter números positivos como números negativos, certo? Mas como o meu denominador é uma raiz quadrada, então ele não aceita números negativos. Eu não posso encontrar uma raiz, ou seja, um número que seja um número negativo. Então, para que essa fração exista, a condição de existência dela, o valor que eu encontre nesse denominador obrigatoriamente precisa ser um número maior que zero, ele precisa ser um número positivo para que essa função exista. Então, você precisa ficar bem atento a essa condição de existência, porque é justamente a simbologia da nossa inequação que vai ser utilizada, né? Se ele é maior que x, se ele é maior ou igual, se ele é diferente. Então, todo esse contexto, você precisa interpretar que tipo de função foi lhe dada, né? Se ela é uma fração, se ela é só uma raiz quadrada. Então, nós temos vários exemplos aí que precisa, antes de qualquer coisa, de uma análise da função que te foi apresentada, beleza? Então, aqui eu tenho a operação, que é x mais y menos 3 maior que zero. A gente coloca o nosso y em evidência, certo? Y é maior que o número menos 3, ele vai para o outro lado, fica positivo, esse x fica negativo. E aí você poderia questionar, professora, se eu quisesse colocar o x em evidência, também seria possível? Haveria algum tipo de problema? É interessante que você observe a relação que existe também
entre o que é apresentado nas alternativas como resposta, tá certo? Então, os exemplares que nós temos aí, onde o valor de x, né, são colocados em evidência, é na letra B, onde ele fala que x é maior ou igual a y, então a gente vê que essa não é uma condição de existência, e o outro x que nós temos é quando esse x seja menor, né? Menor que y mais 3. Então, nenhuma dessas condições, quando o y está em evidência, serve para a nossa equação. Então, por isso que a gente faz a identificação colocando o y como evidência, certo? Então, são questões de leitura e principalmente de análise que você precisa fazer. O cálculo é minúsculo, mas todo o raciocínio que envolve esse cálculo é bem interessante, certo? As superfícies quádricas são as correspondentes tridimensionais das cônicas do plano. Essas superfícies podem ser diferenciadas, dentre outros aspectos, por meio de corte a partir de diferentes inclinações. Associe as superfícies indicadas na coluna A com os cortes correspondentes destacados aqui embaixo na coluna 2, tá? Então, o que é que eu sugiro a vocês? Primeiro, a gente precisa ir se adaptando com esse tipo de superfícies quádricas, né? Então, eu preciso compreender e saber identificar o que é um elipsoide, o que é um paraboloide, certo? Ou seja, são figuras em terceira dimensão, né? São superfícies quádricas que se diferenciam umas das outras. Então, a primeira dica que eu lhe dou é que você comece a vivenciar essas figuras, faça pesquisas na internet sobre cada uma delas e vá aumentando, né, a sua memorização para que de imediato você saiba diferenciar uma da outra. Ou seja, quando eu te apresentar um hiperboloide, na hora que você olha e diz, não, isso aqui é um hiperboloide. Né? Então, isso já vai te remeter a que corte você vai utilizar, caso seja necessário para a realização do seu cálculo. Certo? Se você não souber diferenciar um elipsoide de um paraboloide, de um hiperboloide, vai ficar muito mais complexo. Certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para a compreensão desse assunto com um pouco mais de clareza é saber diferenciar essas superfícies quádricas umas das outras, tá? E aí depois a gente começa a identificar os cortes que se relacionam a cada uma delas. Então, se eu me refiro a um elipsoide, o corte correto que eu posso fazer num elipsoide, né? Todos os cortes, independente da posição que eu vou fazer esse corte, eles serão elipses, né? Então, todos os cortes que eu faço em qualquer posição da minha elipsoide também vai ser uma elipse, certo? Então, por isso que eu digo, se você não conhecer essas superfícies quádricas, vai ficar muito complexo de você diferenciar o que é um elipsoide, o que são elipses, certo? Então, prestem atenção primeiramente nessa questão da diferenciação dessas superfícies quádricas. Já quando eu me refiro a um paraboloide, certo? Quando eu faço cortes nesse paraboloide, esses cortes horizontais são hipérboles e os cortes feitos na vertical são parábolas, tá? Então, se eu me refiro a um paraboloide, se dentro do meu contexto, para a resolução do meu problema, for solicitado que eu faça um corte na horizontal, então eu preciso saber que esse corte vai dar origem a hipérboles. Já se esse corte for solicitado na vertical, ele vai dar origem a parábolas, tá? Então fiquem atentos aí a essa identificação. Já se eu me refiro a um hiperboloide, né, de uma folha, quando esses cortes forem na horizontal, eles vão dar origem também a elipses, né? E se for solicitado cortes na vertical, eles dão origem a hiperboloides, tá certo? E se eu estiver me referindo à questão dos cones, os cortes que são feitos na horizontal dão origem a elipses, e os cortes feitos na vertical podem tanto ser hipérboles ou par de retas. Então, depende do posicionamento que você for cortar, da secção que você for realizar. Então, para que você consiga compreender e diferenciar essas superfícies quádricas, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente saber reconhecer essas superfícies. Tá certo, pessoal? Então, fica aí como dica de estudo para que você aprofunde um pouquinho mais com relação a esse contexto.
A alternativa correta que nós teríamos para a nossa questão seria a letra A, né? A relação correta das suas superfícies quádricas e seus respectivos cortes seriam esses aqui, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Uma interpretação possibilitada as derivadas parciais é a taxa de variação, ou seja, o contexto matemático onde a gente utiliza muito essas derivadas parciais é justamente nessa variação de taxa, seja ela relativa a lucro, quando essa variação é positiva, seja ela relativa a prejuízo, quando ela é negativa. Nesse caso, dando o ponto x0 e y0, ou seja, que são pontos iniciais do começo do gráfico, né, para que você comece a iniciar, a gente partiu do instante zero, né? A derivada parcial da função nesse ponto em relação à variável y refere-se à taxa de variação da função ao longo de uma reta que passa pelo ponto e tem direção no eixo de y, tá certo? Então, essa questão desse direcionamento, falando a respeito dessa reta, isso seria bastante utilizado caso ele fizesse questionamento com relação a um desenho gráfico dessa função, dessa variação, que pode ser que em alguma situação você encontre. Nós temos aí a nossa função, né? Relativa à nossa função x e y. Aí eu tenho x à quinta y mais 3x ao cubo y ao quadrado mais 5x, tá? Para que a gente faça a resolução dessa equação, tá? Dessa nossa segunda questão, é necessário que a gente faça a utilização da regra do tombo, né? Que a gente já trabalhou desde a nossa primeira disciplina de cálculo diferencial e integral. Eu trouxe aqui de novo para vocês, para que vocês possam relembrar como é que funciona a nossa regra do tombo, correto? Aqui nós temos a nossa função que vamos fazer o trabalho. Primeiro, nós vamos fazer a derivada da função em relação a x, e depois nós vamos fazer, né, não é necessário que a gente faça a derivada em relação a y, porque o nosso questionamento é muito claro quando ele diz assim: assinale a alternativa que apresenta a derivada parcial da função em relação à variável x. Né? Então, eu tenho um comando específico para realizar. Ela só quer que você encontre o resultado dessa derivada em relação a x. Então, eu só preciso fazer a derivada de x, ok? Então, como aqui a gente está fazendo a derivada de x, tá? Eu preciso lembrar que eu só posso utilizar a regra do tombo no x, né? Então, eu só posso utilizar a regra do tombo no x e os demais elementos, né, o y aqui, eles permanecem do mesmo jeito que estão. Então, esse 5, que é a potência, certo? O que é que acontece com ele? Ele tomba aqui para frente e o nosso denominador, nosso expoente, perdão, seria 5 menos 1. O meu y permanece da mesma forma. Eu tenho 3x aqui. Como o meu expoente é 3, esse 3 tomba aqui para frente, eu coloquei ele na cor vermelha para chamar sua atenção, os tombos que foram realizados. Aqui no nosso denominador, nosso expoente, nós teríamos 3 menos 1, certo? O nosso y ao quadrado permanece do mesmo jeito, mas eu coloquei esse tombo aqui só para que você analise, que a gente realiza com todos eles. O número que acompanha esse x é a unidade, então essa unidade tomba aqui para frente e o nosso expoente fica 1 menos 1, certo? Então, o que foi que nós aplicamos? Nós aplicamos a regra do tombo em todas as funções, né, referente à letra que eu estou derivando. Como eu estou fazendo a derivada de x, eu só posso tombar o x, né? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu realizei o tombo de cada um dos x presentes na minha função, certo? Agora, eu vou fazer a resolução desses expoentes, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 5 menos 1, que é 4, né? Então, fica 5x à quarta y. Eu tenho que 3 vezes 3 são 9. 3 menos 1 são 2, então 9x ao quadrado, y ao quadrado. 5 vezes 1 seria 5, 1 menos 1 é 0, certo? Eu coloquei aqui para lembrar você que você vai encontrar muito isso nas nossas derivadas, né? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, aqui para fechar, a gente finaliza com a multiplicação de 5.
Então, a nossa derivada, né, em relação a x, seria essa que nós já acabamos de encontrar, 5x à quarta y mais 9x ao quadrado, y ao quadrado mais 5. Aqui eu faço ele bem no passo a passo, bem destrinchado, para que vocês possam ver cada uma das etapas que foram sendo realizadas, certo? Quando vocês estiverem realizando o trabalho de vocês, não precisa ser tão minucioso assim, dá para você pular algumas etapas. Veja, quando a gente estiver fazendo a derivada de uma letra, que ela tiver sem expoente, você já sabe que o resultado dela vai ser 1, porque toda vez você vai tombar, vai fazer a subtração desses elementos, vai dar 0 e o resultado final vai ser 1, né? Então, quando nós estivermos trabalhando apenas com a letra, ou seja, sem nenhum expoente elevado, então você já pode saltar direto para no número 1. Então, é uma questão aí que você pode fazer para diminuir o seu trabalho, mas eu não posso fazer por aqui. Ok, pessoal? Então, a questão, né, a alternativa da questão diz assinale a alternativa que representa a derivada parcial da função em relação à variável x, né? Então, o foco do nosso trabalho é só a derivada de x para responder a nossa terceira questão, que seria a letra B. Já na quarta questão, nós temos aí bastante trabalho para realizar, né? Ela já te remete aí a um outro patamar que envolve não só a questão da função, mas também a questão dos vetores e os pontos de uma coordenada. Então, a gente já está trabalhando aí com todo o contexto de uma superfície quádrica, tá? Então, eu preciso fazer essa reorganização e identificar cada um desses elementos. Então, vamos começar devagarinho, um passo de cada vez, para que você não se perca no desenvolvimento da questão, certo? Então, a gente começa, obviamente, fazendo, né, essa identificação, fazendo a derivada de x, tá? Nós identificamos aí quais são as letras que nós temos para trabalhar. Eu tenho x, y e z. Então, obviamente, nesse contexto aqui, eu vou precisar trabalhar e identificar o f de x, o f de y e o f de z, tá? Eu vou precisar realizar a derivada, né, de cada uma dessas funções, para que depois disso a gente possa trabalhar com os valores dos vetores U que nos foram apresentados, tá? Para que a gente, no final, faça a nossa derivada direcional, tá? Então, vamos aí devagarinho, dando um passo de cada vez, para que a gente possa entender com bastante clareza o nosso contexto, certo? Então, vamos lá. A função que nós temos apresentada é essa. A primeira coisa que a gente faz, obviamente, é tombar as letras que são referentes ao que nós estamos derivando, né? Então, onde tem x, a gente vai fazendo a regra do tombo. E eu preciso também identificar que o conjunto de letras que não tem a letra que eu estou derivando é classificado como uma constante, certo? Então, aqui nesse conjunto de letras, ó, y, z ao quadrado, não tem x em nenhuma delas. Então, automaticamente, ela é uma constante, tá? Então, você precisa diferenciar aí o que é constante e o que você realmente vai derivar. Nesse conjunto de letras, eu tenho x, então eu utilizo a regra do tombo no x. Nesse conjunto de letras, eu também tenho x, eu utilizo a regra do tombo no x, ok? Então, eu tenho aqui x, 1 menos 1 é 0. A derivada de constante é igual a 0. Aqui eu fiz as substituições também, né? 1 menos 1 é igual a 0. A gente já aprendeu que todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, eu tenho aqui a nossa f de x, que seria y mais z ao cubo, né? Essa daqui seria a resolução da nossa f de x, ok? Quais foram os pontos, né? Os pontos da coordenada que nos foram apresentadas lá no enunciado. Os pontos das coordenadas que nos foram apresentadas é 2, 0 e 3. Eu preciso saber que esse primeiro ponto refere-se a x, o segundo ponto refere-se a y e o terceiro ponto refere-se a z. Para cada um deles, eu atribuí uma cor diferente para que você possa ir vendo ao longo da resolução do processo, certo? A substituição desses elementos, tá? A nossa f de x ficou pronta, que é
y mais z elevado ao cubo, certo? Aqui a gente tem a representação desses pontos, tá? Lembrando que o nosso y é 0 e o nosso z é 3. Então, a gente faz a substituição das letras pelos pontos das coordenadas que nos foram apresentadas no enunciado, certo? Então, eu tenho que 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, a substituição do nosso ponto de coordenada da nossa f de x é igual a 27. Então, esses cálculos precisam ficar guardadinhos aqui, porque você vai precisar tanto você vai precisar do seu f de x lá no final, quando você for finalizar a sua derivada direcional, tá certo? Então, a gente identifica a derivada, faz a substituição pelo ponto, né? Pelo ponto da coordenada e a gente guarda o nosso resultado, que a gente vai precisar dele para finalizar a nossa derivada direcional, ok? Agora, nós vamos fazer a derivada em relação a y, certo? Então, eu vou fazer a minha derivada agora em relação a y. Então, obviamente, o conjunto de letras que tiver y, eu vou utilizar a regra do tombo, e aquele conjunto de letra que não tem y, que é a letra que eu estou derivando, caracteriza-se como uma constante, correto? Então, eu tenho aqui x, y elevado a zero, y elevado a zero, z ao quadrado, mais derivada de constante é igual a zero. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, então eu finalizo a minha função de y como x mais z ao quadrado, correto? E agora a gente vai também fazer a substituição pelos pontos da coordenada que nós temos. A função encontrada foi x mais z elevado ao quadrado. A gente sabe que o nosso valor de x nos nossos pontos de coordenada é 2 e o nosso z é 3, certo? Então, eu tenho que 3 ao quadrado são 9 e 9 mais 2 são 11. Então, o nosso f de y é igual a 11. Deixa ela aqui, a gente vai precisar dele já já. Para finalizar, para fechar as nossas derivadas, a gente vai fazer agora a nossa derivada em relação a z, ok? Então, obviamente, o conjunto de letras que tem z, a gente utiliza a regra do tombo. Eu esqueci de tombar esse número aqui para frente, tá certo? Então, esse 2 desce aqui para frente do z, esse 3 também desce, esse 3 desce aqui para frente do z, tá? X, y, como não tem a letra que nós estamos derivando, é caracterizado como uma constante, certo? Ó, aqui eu já consertei. Porém, esse tombo precisa acontecer aqui em cima, ok? Então, vamos lá. Derivada de constante é igual a zero, né? Quando eu faço 2 menos 1, fica 1. Quando eu faço 3 menos 1, ficam 2, tá? Esse número aqui vem para frente do conjunto de letras, então eu teria 2y, z, mais 3xz ao quadrado, tá? Então, você só transporta esse número para frente do seu conjunto de letras, simples assim, ok? E agora, a gente vai, obviamente, fazer a substituição do nosso ponto de coordenada na função que nós acabamos de identificar, certo? Aí eu tenho 2 vezes o valor de y, que é 0, vezes o valor de z, que é 3, mais 3 vezes y, que é 2, vezes z, que é 3, tá? Então, eu preciso converter essas letras para os nossos pontos de coordenadas, ok? Aqui a gente sabe que vai dar zero, né? Todo e qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Aqui eu começo pela nossa potência, então 3 ao quadrado são 9, certo? E eu tenho aqui 9 vezes 2 são 18, 18 vezes 3 é 54, ok? Então, nós finalizamos as derivadas de cada uma das letras que nos foram solicitadas. Fizemos também a substituição pelos pontos, né, dessas coordenadas. Agora é hora da gente fazer a utilização dos vetores que nos foram apresentados. O vetor U que nos foi apresentado foi menos 2 a terça, que refere-se ao nosso vetor A. O outro é menos 1 terço, que refere-se ao nosso vetor B.
E o último é 3 meios, perdão, 2 terços, que refere-se ao nosso vetor C. A fórmula que a gente utiliza para a derivada direcional, né, a nossa derivada direcional, seria esse daqui, onde a gente tem o nosso f de x, né, que foi o que nós identificamos quando fizemos a substituição pelos pontos das coordenadas, certo? Então, esse vermelho aqui é o nosso f de x, vezes o nosso vetor A, que seria essa fração, o nosso f de y, vezes o vetor B, o nosso f de z, vezes o vetor C. Então, a nossa operação ficaria dessa forma, né? O nosso f de x deu 27, vezes menos 3 meios, que é o nosso vetor A. O nosso f de y deu 11, né? E o nosso vetor B é menos 1 terço. O nosso f de z deu 54, vezes 3 meios, que é o nosso vetor C, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação de inteiros por fração. Eu transformei todos os meus inteiros numa fração para fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, ok? Então, 27 vezes 2 dá menos 54, mais com menos é menos, 11 vezes 1, 11, e 1 vezes 3 vai dar 3 para todos os denominadores. Aqui eu tenho 54 vezes 2 dá 108, e 1 vezes 3 é 3. Como os nossos denominadores são todos iguais, não vai precisar tirar mínimo, múltiplo, comum, a gente faz aí o somatório dos elementos que são semelhantes no nosso numerador. Então, se eu tenho menos 54 menos 11, eu vou ter menos 65 terços mais 108 terços, que me dá uma derivada direcional de 43 terços. Ok, pessoal? Então, fechou aí a nossa derivada direcional, né? Nós já encontramos a solução dessa equação. E aí, quando você se deparar com uma derivada direcional como essa, você tem aí todo o passo a passo de realização, ok? Para que você possa fazer a sua atividade da melhor forma possível, tá bom? Aqui eu fechei, né, só essa representação, né, considerando a função que nos foi apresentada, os vetores que nos foram apresentados, a nossa função, né, derivada parcial, que é essa fórmula que nós temos aqui, tanto a derivada direcional da direção de U, né, do nosso vetor U, seria 43 terços, ok? Vamos para a nossa quinta questão. A fórmula que nos foi apresentada já nos joga, já nos remete de novo a uma derivada direcional, né? As derivadas direcionais da função de duas ou mais variáveis nos permitem determinar a taxa de variação da função em qualquer direção. Sabemos que se f é uma função direcional em que x, y e z, então f, né, ou seja, a nossa função tem a derivada direcional na direção de qualquer vetor, né? O vetor A, B e C, e assim sucessivamente. Nós temos aqui a nossa fórmula, né, da nossa derivada direcional, e aí quando, dentro do mesmo contexto, né, ele apresenta aí as nossas variáveis a serem trabalhadas, e na sequência ele te apresenta um vetor. Então, de cara, você sabe que o caminho para a resolução seria uma derivada direcional, ok? Podemos reescrever a derivada direcional na função de f da seguinte forma. Aqui ele colocou em evidência e tal. Eu não acho muito pertinente, sabe? Eu acho que dá para você fazer com a função do jeito que ela se apresenta, tá? Aqui seria uma forma de simplificação, mas tem determinadas simplificações que eu acho que são irrelevantes. A palavra seria essa, né? Mas aí fica a critério de cada um de vocês, né? O que foi que ele colocou aqui? Ele colocou, né? Ele fez a separação das nossas funções, né? E dos seus respectivos vetores, né? A gente teria aí as nossas funções e depois a multiplicação por cada um desses vetores, né? Então,
eu já acho mais prático já colocar a fórmula no formato original, tá bom? Vamos lá. Então, é chamado de vetor gradiente da função f e pode ser denotado por vetor v, que é igual à derivada de f. Após analisar suas características das derivadas direcionais, analise a seguinte situação. Considere que em certa região do espaço, a temperatura do ar seja dada por, olha que função a gente tem para destrinchar, x, y ao quadrado, z ao cubo, mais x ao quadrado, yz ao cubo, mais x ao quadrado, y ao cubo, z. Suponha que um avião está nessa região, localizado num ponto -1, 2 e 1, sabendo que o piloto deseja resfriar o motor desse avião o mais rápido possível, né? O mais rapidamente possível. Em que direção ele deve voar? Olha, prestem muita, mas é muita atenção, tá? Nesse contexto aqui tem um detalhezinho, né? Que vai fazer toda a diferença no seu cálculo, tá? Olha só, aqui no enunciado, ele se refere a um avião, né, que precisa ter o motor resfriado, tá? Ou seja, esse motor está muito quente e esse piloto precisa resfriar esse motor o mais rápido possível. Então, o que é que eu preciso pensar? Olha só, resfriar é baixar a temperatura, ok? Se eu baixo a temperatura, os valores dessas temperaturas tendem a ser o quê? Negativos. Então, cuidado, porque no final do seu trabalho, isso vai fazer diferença, tá? Esse pequeno detalhe que foi colocado aqui. Então, se eu quero resfriar o motor desse avião, então eu preciso baixar a temperatura dele. Então, se eu baixo essa temperatura, eu estou trabalhando com temperaturas ou valores negativos. Cuidado nisso, tá? Caso não houvesse nenhuma especificação com relação ao aquecimento, resfriamento, a gente seguia na mesma linha de raciocínio, beleza? Mas como aqui ele especificamente falou a respeito do resfriamento, essa temperatura negativa vai fazer diferença lá no final do trabalho, beleza? Então vamos embora. Nesse problema, devemos identificar para qual direção o avião deve voar para que o seu motor resfrie o mais rápido possível. Para isso, precisamos investigar as características da derivada direcional, a derivada direcional da função t, que caracteriza a temperatura do ar no ambiente em que o avião se encontra, indica essa taxa de variação de temperatura no espaço, né? De acordo, obviamente, com a direção considerada. Observamos inicialmente a derivada direcional, pode ser representada por meio de um produto escalar entre os vetores gradiente da função e o vetor que caracteriza a direção de estudo, né? Sabemos da álgebra vetorial que o produto escalar entre dois vetores, m e n, pode ser calculado da seguinte forma. Então, nós temos aqui a fórmula do vetor, que a gente pode utilizar para identificar o que ele está te mostrando nesse trabalho, né, em toda essa contextualização, é justamente a identificação que você pode fazer para manualmente representar essa temperatura, tá? Mas o que é que a gente precisa realmente identificar? Na situação descrita, como o piloto deseja resfriar o motor desse avião o mais rápido possível, então ele deve voar em uma direção oposta ao seu vetor gradiente, né? Então, a gente deve considerar o quê? Essa temperatura precisa ser diminuída, né? Então, essa temperatura é uma temperatura negativa, então eu preciso atribuir a ela a minha fórmula no final, né? Esse sinal negativo, certo? Então, ó, eu vou trabalhar com essa formatação aqui, lembrando que, como eu estou trabalhando com uma temperatura negativa, como eu estou tentando resfriar o motor, e esse resfriamento é baixar essa temperatura, então eu preciso colocar esse sinal de menos na frente da minha função. Então, tenha muito cuidado com isso, com o contexto que é apresentado. Se não tivesse falado dessa questão de resfriamento, nem de nada, a função ia seguir normal. Então, fique atento a esses detalhezinhos no contexto, tá? Isso aí pode ser uma casca de banana que pode custar bem caro, porque vocês vão ver que a gente vai ter aí um trabalho gigantesco, né,
nessa função, e aí no fim você poderia colocar tudo a perder, beleza? Então vamos lá. Nós temos a função que vai ser trabalhada, obviamente. Eu coloquei aqui para cada uma das letras uma cor para chamar a sua atenção, para que você identifique qual é a cor que eu estou derivando, tá? E você observa que nas outras eu não mexo. Nessa daqui a gente vai começar fazendo a derivada de x, né? Então, veja que aí eu coloquei em vermelho, ó, todas as equações que tem x, né? Como todo conjunto de letra tem x, então aqui eu não tenho nenhuma constante, tá bom? Aqui eu não tenho nenhuma constante. Todo conjunto de letras tem x. Então, eu vou utilizar a regra do tombo em cada um dos x. Veja que eu coloquei aqui em vermelho o x, então eu só mexo no x. As demais letras permanecem nos mesmos lugares e da mesma forma, ok? Então, eu tenho aqui x igual a 0, x igual a 1 e x novamente igual a 1, ok? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, aqui a gente finaliza o nosso t de x com x ao quadrado, y ao cubo, mais 2xyz ao cubo, mais 2xy ao cubo z, ok? Então, aqui você volta, você analisa. Esse trabalho, né, falado, às vezes parece um pouco mais complexo do que ele realmente é. Então, qual é o seu foco de atenção? É só no que está em vermelho. Por quê? Porque eu só estou trabalhando com x. Eu estou utilizando a regra do tombo em cada um dos x. Eu fui aqui fazer as operações referentes a cada um dos x, né? Aí x ao quadrado, x elevado a 0 é 1. Aqui eu só fiz repetir, né? Só que eu já terminei. A primeira, o nosso t de x já está pronto. Qual é o segundo passo? Certo? O segundo passo é justamente você agora atribuir a essa função, não é isso? Os pontos das coordenadas que te foram apresentados, tá? Então, os pontos das coordenadas que foram apresentados é menos 1, 2 e 1, certo? Então, a gente coloca aqui a função que nós encontramos no nosso t de x e a gente faz as devidas substituições. Veja, eu coloquei uma cor para cada um dos números, tá? Para tentar facilitar a sua vida. Ó, o vermelho refere-se a x, o azul refere-se ao y e o rosa refere-se a z, tá? Então, aqui, ó, em cada um dos lugares, então, quem é y? É 2, 2 ao quadrado, z é 1 ao cubo, mais 2 vezes... Eita, não era nem para eu ter colocado azul nesse aqui, né? Que esse aqui é da operação. Vezes, quem é x? Menos 1, vezes o nosso y, que é 2, o nosso z, que é 1, mais 2, que também não era para estar em azul, x é menos 1, y é 2 e z é 1. Depois que a gente fez as devidas substituições, a gente começa resolvendo as nossas potências, tá bom? Então, 2 ao quadrado, 4, 1 ao cubo, 1, 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo são 8, ok? Resolvi todas as minhas potências, agora eu volto fechando com as minhas multiplicações. 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 2 é 4, vezes 1 é 4, mais com menos é menos, 2 vezes 8, vezes 1 dá 8, né? 2 vezes 8 é 16, vezes 1 vai dar 16, mais com menos é menos, tá? Aqui eu tenho dois números opostos, né? Valores opostos, então eu tenho aqui mais 4, menos 4, ficando apenas no nosso tx menos 16. Então, o nosso tx já está pronto, a gente já sabe que ele deu menos 16, eu guardo esse cálculo e vou agora fazer a derivada em relação a y, ok? Como eu estou derivando, ó, veja só, o nosso y está em azul, ok? Como eu estou fazendo a derivada de y, veja que eu só mexo em y, tá vendo? Os outros elementos permanecem iguais. Então, como o nosso y era ao quadrado, eu tombo esse 2 aqui para frente e fica 2 menos 1. Aqui, o nosso y é elevado a 1, né? Então, a gente faz aqui a subtração. O nosso y aqui é elevado ao cubo, então eu tombo esse 3 aqui para frente.
Realizando as subtrações, a gente tem y elevado a 1, a 0 e a 2. Todo e qualquer número elevado a 0 a 1, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Puxar esse número, né? O 2, não tem gogó que aguente, né? O 2 e o 3 para frente, certo? Só por uma questão de realmente organização estética matemática. Então, aí a gente finalizaria o nosso TY, né, encontrando 2xy, z ao cubo, mais x ao quadrado y ao cubo, mais 3x ao quadrado y ao quadrado z, certo? Então, eu acredito que com as cores fique bem mais simples para que você entenda, né, todo o processo que vai sendo desenvolvido para facilitar. A intenção é facilitar a sua vida um pouquinho mais, ok? Agora é hora da gente fazer a substituição da função que nós acabamos de encontrar no nosso t de y com os nossos pontos das coordenadas que nos foram apresentados, menos 1, 2 e 1, beleza? Então, aqui está a nossa função. Aqui estão todas as substituições, né, que nós vamos fazer de acordo com os valores dos nossos pontos. Realizamos as nossas potências, ok? Aqui só precisa analisar direitinho essa daqui, ó. Base negativa expoente par, positivo, ok? 2 ao quadrado, 4. O restante é só 1, não interfere muita coisa. Cuidado nesses sinais aqui, para não esquecer, né? Depois de realizar as potências, é hora de fazer as multiplicações. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que vai me dar menos 4, por conta desse sinalzinho aqui. 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 4 são 12. Né? Eu tenho 12 mais 1, que são 13. Dos 13, a gente tira 4, me sobram 9. Então, o nosso TY é igual a 9, ok? Vamos agora fazer a nossa derivada em relação a quem? Em relação a Z, certo? Então, veja aqui, ó. Eu vou trabalhar todas as derivadas, né? Eu vou utilizar a regra do tombo em cada um dos Z que nos foram apresentados. Como o Z aqui está ao cubo, esse 3 tomba aqui para frente. O nosso Z aqui também é ao cubo, então o 3 tomba aqui para frente. Como o nosso Z aqui está elevado a 1, só precisa a gente fazer a subtração, ok? Realizando os resultados dessas subtrações, eu tenho Z ao quadrado, Z ao quadrado, Z elevado a 1. Esse Z elevado a 1 corresponde a uma unidade, então a gente fecha o nosso raciocínio com a equação 3x y ao quadrado z ao quadrado mais 3x ao quadrado y z ao quadrado mais x ao quadrado y ao cubo. Agora é hora de fazer as substituições com relação, né, com relação aos nossos pontos que nos foram apresentados. Fazendo as devidas substituições, né, eu resolvo primeiro as minhas potências. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Base negativa expoente para ele fica positivo. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1. E 2 elevado ao cubo é igual a 8. 3 vezes 4 são 12, fica menos 12 por conta desse sinal aqui. 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 8 é 8. Eu tenho 8 mais 6, que são positivos, que me dá 14. Dos 14 eu tiro 12, ficando apenas com 2, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reorganizar, né? Portanto, para resfriar o motor o mais rápido possível, né? O avião precisa voar na direção desses vetores aqui. Então, menos 16, menos 9, menos 3. Só que esses foram os vetores que nós encontramos realizando a nossa operação. Como a gente identificou que o resfriamento é uma expressão negativa, né? Eu estou baixando a temperatura daquele veículo, né, do avião, então esse sinal negativo vem aqui para frente, e aí, obviamente, eu preciso fazer o jogo de sinal, né? Então, vai ficar mais 16, menos 9, menos 2. É esse o conjunto de vetores que nós teríamos aí na nossa letra para resolver o quinto quesito, né? Que aí a gente não tem alternativas, tá bom, pessoal? E a nossa última questão é um exercício aí
bem, né, extenso, onde nós temos algumas letras para fazer, onde a gente tem todas essas resoluções para fazer, daí todas essas funções para exercitar. E aí eu trouxe essa tabelinha das regras de derivação que a gente aprende lá atrás, né? Que isso vai fazer, é bem interessante a gente estar sempre lembrando e sempre com elas aí anotadas no nosso caderno. Aqui a gente tem a nossa regra do tombo, né? Que a gente utiliza aqui, derivada de integral de uma letra, derivada de seno e de cosseno, então a gente vai precisar delas para fazer a resolução dessa galera aqui, beleza? Então vamos lá. Na nossa letra A, né, calcula as derivadas parciais da função. Então, obviamente, se eu vou fazer as derivadas parciais e não existe nenhum encaminhamento dentro do próprio contexto, quando ele fala, por exemplo, que eu quero só a derivada de x, ou que eu quero, né? Então, como ele não falou, eu vou precisar fazer a derivada de todas as letras que me forem apresentadas em cada uma das funções. Como aqui a gente tem a derivada, a função, né? X e y, então eu vou fazer a derivada de x, depois eu faço a de y, tá bom? Eu vou fazer a derivada de cada uma das letras que a gente tem. Eu vou tentar ser mais rápida, né? Porque é bem grande essa atividade, senão a gente vai para 2 horas de aula aqui, beleza? Então, aqui a gente tem a derivada da função, né? E eu vou derivar o x, né? Então, obviamente, eu só vou mexer em quem tem x, tá? Então, esse conjunto de letra tem x, então eu vou utilizar a regra do tombo nesse x. Esse conjunto de letra tem x, eu vou usar a regra do tombo nesse x. Esse conjunto de letra não tem x, é 3y, ele não tem x. Se ele não tem x, ele é caracterizado como constante. Esse aqui tem x, ok? Eu vou fazer a derivação, a regra do tombo nesse x. Esse 2 não tem x, então ele é constante. Então, aqui a gente vai fazendo as identificações de acordo com o conjunto de letras que nos é apresentado, fazendo a regra do tombo quando eu estiver com a letra que eu estou derivando e identificando as constantes para que a gente possa zerar, ok? 4 vezes 2 são 8. Fiz a subtração, né, do meu expoente, aqui também. Derivada de constante é igual a zero. 1 menos 1 é igual a zero. E a derivada de constante também é igual a zero, correto? Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui a gente já conseguiu encontrar quem é a nossa derivada de x, tá? Agora, a gente vai fazer a derivação com relação a y. Então, analise que você precisa analisar a conta de acordo com a letra que você está fazendo derivada. Porque o que foi constante quando eu fiz a derivada de x, não vai ser constante quando eu faço a derivada de y, ok? Então, na derivada de y, esse conjunto de letras tem y, então eu vou fazer a derivação de y. O segundo conjunto de letras também tem y, eu vou fazer a derivada de y. Esse daqui tem y, eu vou derivar y. X não tem y, ele é constante. 2 não tem y, ele também é constante, ok? Aqui eu tenho 4 vezes 2, né? Que esse 2 foi proveniente do tombo, que foi realizado aqui. X ao quadrado y, x ao cubo y elevado a zero, 3y elevado a zero, derivada de constante é igual a zero, derivada de constante é igual a zero. Certo? Então, aqui eu vou ter 3x ao cubo vezes 1, e aqui eu vou ter 3 vezes 1. Então, a equação referente à derivada de y seria 8x ao quadrado y mais x ao cubo mais 3. Ok, pessoal? Então, aí voltem com calma, vão parando o vídeo, vendo cada uma das etapas dos cálculos, né? Porque nesse nível que a gente já chegou, já dá para vocês observarem aí várias questões, e só pela observação já dá para vocês fazerem, tá bom? Vamos aí para a nossa função de letra B, tá? Começando aí a nossa derivada de x, certo? Então, esse primeiro conjunto de letra tem x, então eu vou fazer a regra do tombo nesse x. O segundo conjunto de letra também tem x, eu vou utilizar a regra do tombo aqui. 3y não tem x, é constante. 1 não tem x, é constante. 2 vezes 4 são 8.
né? 4 menos 1, 3. Aqui dá 0. Derivada de constante é 0, ok? Aqui eu tenho a primeira, né? 8x ao cubo, y ao cubo. Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a nossa função seria 8x ao cubo, y ao cubo, menos y ao quadrado. Aqui nós já fizemos a nossa derivada de x. Vamos agora fazer o mesmo trabalho, só que na nossa derivada de y. O nosso primeiro conjunto de letras tem y, então eu vou fazer a derivada de y. O nosso segundo conjunto de letras também tem y, eu vou derivar y. 3y, vou derivar 1, é constante, ok? Ele não tem y. E aí aqui a gente fez a multiplicação, né? 2 vezes 3. Aqui 3 menos 1, que é 2. Aqui o 2 vem aqui para frente, né? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, então a equação que a gente tem para o nosso y seria 6x à quarta y ao quadrado menos 2xy mais 3. Né? Esse sexto quesito é só realmente questões de exercício, né? Para a gente exercitar bastante todo o contexto que foi trabalhado durante a aula, beleza? Nessa nossa terceira, né, na nossa letra C, a gente já tem um contexto aí um pouquinho mais interessante, certo? Onde a gente vai estar fazendo aqui a derivada de x, ok? A derivada de x. Então, eu vou, obviamente, utilizar aqui a regra do tombo, né? Ó, eu tombei esse 5 aqui para frente, tá? Vezes a operação que estava dentro do parênteses, ela permanece intacta aqui, certo? 5 menos 1, vezes a derivada da letra em questão, que é x. Então, ela vem aqui para fora, para que você faça a derivada desse número aqui, tá? Seria aí a nossa regra da cadeia para ser utilizada aqui, beleza? Então, eu tenho 5, 5 menos 1 daria 4. Quando eu faço aqui, né, o x, né, eu utilizo a regra do tombo nesse x ao cubo, eu tenho 3x, 3 menos 1, certo? Então, eu fico com 3x ao quadrado. 3 vezes 5 são 15, x ao quadrado, né? Eu trago essa galera aqui para frente, x ao cubo menos y ao quadrado sobre 4, tá? Então, eu vou explicar de novo, ó. Aqui, a gente utiliza a regra do tombo nessa questão aqui, e vai fazer a derivada da letra em questão, que no caso aqui é x ao cubo. No segundo modelo, você vai observar que a gente vai fazer o mesmo processo, só que como a gente vai estar derivando em relação a y, eu só vou mexer aqui, é ele que vem aqui para fora. Vamos ver? Olha só, tá vendo? Então, agora eu vou fazer a derivada da letra C em relação a y. Então, eu vou tombar o 5 normalmente, aqui, ok? Menos a derivada do nosso y aqui fora. Então, como ele é y ao quadrado, eu vou tombar esse 2 aqui para frente, fazer o jogo de sinal. Como ele é negativo, o sinal negativo vem junto com ele, bonitinho, ok? Fiz aí as subtrações, né? Ficou menos 2y elevado a 1. Agora, eu faço a multiplicação desses elementos que estão fora do nosso parênteses para colocá-los todos na mesma posição. Então, eu tenho 5 vezes 2, que vai me dar menos 10y, e x ao cubo menos y ao quadrado a quarta, ok? A derivada da letra C ficou pronta. Agora, a gente vai para a letra D. Nessa letra D, a gente vai precisar bastante daquela tabelinha que nós trabalhamos lá, ok? Então, vamos lá. Ó, eu estou fazendo a derivação com relação a x. Então, eu tenho x seno ou seno de x, a mesma coisa, né? Que é uma multiplicação entre eles. Então, o posicionamento dele aqui na frente ou aqui atrás é a mesma coisa, certo? Então, a derivada do seno de x é cosseno de x, né? Então, eu fiz essa derivada aqui e esse que está entre parênteses, a gente deriva novamente, certo? Então, esse parêntese aqui, ou seja, esse conjunto de letras que a gente tem a letra que envolve o que eu estou derivando, certo? Ele vai ser colocado aqui para que a gente possa fazer a derivada, beleza? Então, eu tenho aqui cosseno de x, né, que foi a derivada do seno de x. Aqui, obviamente, como eu vou estar trabalhando com a regra do tombo no x, então fica... se você quiser daqui, você já pode ir para o final.
Por quê? Porque não é só o x, a derivada de x é 1, ó, tá vendo? Porque eu não mexi em mais nada aqui, eu só fiz para você ver todo o processo, ou seja, utiliza a regra do tombo aqui, aí vai dar zero, derivada, todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, mas daqui, você já podia vir diretamente para cá, ok? Porque eu não fiz mais nada aqui, só trabalhando a derivada desse x. Então, a derivada de uma letra é sempre 1, porque a gente vai fazer 1 menos 1, que vai dar zero, e sempre vai terminar nessa unidade, tá? Então, aqui a gente faz a multiplicação com os elementos que estão fora. O cosseno de x vezes y dá cosseno de xy vezes xy aí, ok? Então, a derivada de x da letra D está pronta. Vamos fazer novamente agora com relação a y, ok? Aqui a gente tem o nosso cosseno de x, né? Ele não vai ser caracterizado como uma constante, porque você poderia até perguntar, gente, professora, não tem y aqui, por que ele não é uma constante? Porque a operação é tudo isso aqui, ó. São todas multiplicações, x vezes o seno vezes xy. Então, isso aqui é uma coisa só. Então, querendo ou não, a gente tem x aqui, a gente tem y aqui, então por isso que ele não é constante, tá? A gente vai desmembrando, mas eles são uma operação só, certo? Seria uma outra operação se aqui tivesse um sinal de mais ou menos, mas como não tem, é uma multiplicação corrida, eles todos representam um único conjunto de letras, tá? Então, cuidado nessas pegadinhas que nós temos por aí, beleza? Então, o seno de x é cosseno de x, certo? A gente repete o xy aqui, vai derivar agora somente o y. Então, a mesma coisa, ó, fez a subtração, que deu igual a zero, então daqui você já pode partir para cá. Se a derivada de uma letra é 1, né? Então, eu tenho aqui cosseno de x vezes x, vai dar o cosseno de x ao quadrado xy, tá? Então, ó, o que é que a gente tem? X, o seno de x é cosseno de x. Essa daí são as derivadas que estão lá naquela tabela que eu coloquei no enunciado da sexta questão. Pode voltar lá e olhar. Derivada do seno de x é cosseno de x, ok? Agora, a gente tem aqui, ó, a nossa letra E, certo? A gente tem 2 seno x, y. Mesma coisa, eu vou fazer agora a derivada com relação a x. Eu vou trabalhar aqui o seno, certo? Derivada de seno é cosseno, gente, tá? Então, o 2 aqui permanece no seu lugar, certo? 2, derivada de seno é cosseno. Repete xy e vai derivar o x dessa operação. Mesma coisa, ok? Ó, derivada de letra é igual a 1, tá vendo? Então, daqui eu posso pular para cá. Eu fiz o passo a passo, porque se alguém tiver dúvida, né? Como eu estou fazendo a derivação aqui, usando a regra do tombo nesse x, né? Todo o passo a passo direitinho. Mas daqui você já pode vir para cá. Eu tenho 2 cosseno vezes y, eu tenho 2 y cosseno xy, né? Eu só fiz pegar esses números e colocá-los aqui em evidência, tá certo? Agora, vamos fazer a derivada dessa função com relação a y, tá? Mesma coisa. Derivada de seno é cosseno. Eu vou fazer agora a regra do tombo nesse y, certo? Mesmo processo. Derivada de letra é igual a 1. Eu tenho 2 cosseno x, né? 2x cosseno xy, tá? Então, são expressões assim realmente para exercício, né? Para a gente exercitar um pouquinho, mas que no mais elas são simples de fazer, só são um pouco cansativas. Nessa letra F, eu tenho 3 letras para trabalhar: x, y e z. Então, eu vou ter que derivar x, depois o y e depois o z, ok? Vamos começar aqui com a nossa derivada de x. Então, todos os conjuntos de letra têm x, então eu vou derivar aqui, né, o x. Como o nosso x aqui é ao quadrado, então a gente utiliza a regra do tombo. Esse 2 desce aqui para frente, né? Ficando 3 vezes 2 são 6. Faço a subtração. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? Então, aqui a gente já identifica o nosso f de x. Então, são cálculos rápidos para fazer depois que a gente pega
o embalo, a gente pega o manejo, no instante a gente faz, tá bom? Vamos para a derivada de y agora, né? Então, a gente utiliza a regra do tombo em todos os y, ó. Esse é ao quadrado, então esse 2 tomba aqui para frente. Y elevado a zero, né? Todo número elevado a zero é igual a 1, então ele some daqui. Então, eu tenho a minha derivada de y é igual a 3x ao quadrado z mais 2xy, 2xzy. Agora, eu vou fazer a minha derivada com relação a z, né? Então, ó, onde tem o z, a gente vai fazer aí a regra do tombo. Ele vai zerar em ambas as partes, né? Como ele vai ser substituído por uma unidade, o resultado que a gente tem na nossa derivada de z seria 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Então, é importante que você exercite bastante esse contexto, para que você veja. Essa letra G, ela é muito bacana, porque ela tem vários, é como se você juntasse tudo que você trabalhou e ainda um integral aqui para a gente ver. A gente tem uma função de E aqui para a gente ver, beleza? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. E aqui eu vou fazer, ó, vou fazer derivada de x, de y, de z, de w e de v. Então, vamos embora, né? Aqui eu vou estar fazendo a derivada de x, ó. Esse primeiro conjunto de letras, que é uma integral de y, não tem x. Automaticamente, ele é uma constante. O nosso segundo conjunto de letras também não tem x. Então, ele é constante, certo? Já aqui a gente tem x, ó. A gente tem x aqui, tá? Então, eu vou utilizar a regra do tombo nessa moça aqui. Por isso que eu coloquei em vermelho para você saber o que é que eu vou derivar. Esse conjunto de letra, que é WX, também tem X, então eu vou derivar. Já esse aqui é V, e ele não tem X, então automaticamente ele é constante. Então, aqui eu identifico o que eu vou derivar e o que é constante para a gente já zerar na nossa função, ok? Então, ó, esse aqui é constante zero, esse é constante zero. Aqui a gente tem derivada de seno é cosseno, certo? Aí a gente faz aqui a multiplicação, né? A derivada do seno é cosseno de 3x. E aí eu vou fazer a derivada aqui fora, tá? Então, aqui, ó, y seno de 3x. Então, é cosseno, y cosseno de 3x. E eu vou derivar ele aqui fora. Veja que aqui eu coloquei a simbologia de derivada para você saber que a gente vai derivá-lo a mais, tá? E aqui eu também fui fazendo. Lembrando que isso aqui você pode eliminar, né? Derivada de letra é igual a 1. Ó. Aqui, ó, do mesmo jeito. Derivada de letra é igual a 1. Então, a gente já podia vir para essa fase aqui, tá? Eu só coloquei para você ver de onde surgiu. Por que ficou 1, né? Então, derivada de letra é igual a 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Esse 3 vem aqui para frente, né? Derivada de letra é igual a 1. Então, a gente ficaria aí com menos 3y cosseno de 3x mais w, né? Então, agora eu vou fazer a derivada de y, certo? Então, esse conjunto de letras aqui, ó, tem y, então eu vou derivar, né? Lembrando que esse é o integral de y. O resultado dessa integral tem lá na nossa tabela, beleza? Aqui também nós temos, né, o y. Então, eu vou fazer aqui essa derivação. Então, eu tenho a derivada de E, certo? Então, eu vou fazer aqui a derivada, certo? Dessa potência. E eu vou derivar de novo esse expoente aqui na frente, tá? Então, cuidado com isso aí. Aqui eu também tenho o y para derivar. Aqui, WX não tem y, é constante. V não tem y, é constante também. Então, vamos lá. Ó, a integral de y é 1 sobre y, tem lá na tabela, né? A integral de uma letra é 1 sobre a própria letra. Aqui eu tenho E elevado a uma potência. Então, quando eu faço essa derivação aqui, esse EY a Z, ele permanece igual. A derivada dele, né, é ele mesmo. Não vai haver alteração, tá? E aí você vai pegar a sua potência e vai derivar de novo aqui na frente. Derivada de seno é cosseno, cosseno de 3x, aí eu vou derivar o 3x aqui na frente. Derivada de constante é zero, derivada de constante é zero. Nessa situação aqui, essa derivada é uma constante, não é?
Porque, ó, eu vou fazer a derivada de 3x, porém, ele não tem y, então ele é uma constante, tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre y, tá? Quando eu fiz aqui, ó, derivada de constante é igual a 1, derivada de letra, desculpa, derivada de letra é igual a 1, né? Então, esse z vem aqui para frente, então fica 4z é elevado a xy, né? Essa parte do e não altera, menos y cosseno de 3x. Essa derivada aqui, ela simplesmente é eliminada daqui. Então, a função que nós temos com relação a y seria essa daqui, tá certo? Então, depois vocês voltam com calma, analisam bem direitinho essas funções dessas derivadas, tá? Vamos agora fazer a derivada em relação a z, certo? Então, ó, integral de y não tem z, é constante. Aqui tem z, pode derivar. Esse daqui não tem z, é constante. Esse não tem z, é constante. Esse também não tem z, é constante. Então, eu vou focar só nesse aqui, tá certo? Então, aqui eu saí zerando, onde são as nossas constantes, e aí a gente vem aqui para fazer a nossa derivada, né? YZ permanece do mesmo jeito, né? A derivada dele é ele mesmo. Aqui a gente vem fazer a derivada de letra é igual a 1, né? Derivada de letra é igual a 1. E aqui você entende o porquê esse 1 aparece aqui. E aí a gente fecha, né? 1 vezes y, esse y vem aqui para frente, né? Então, a derivada em relação a z seria 4y é elevado a yz, certo? Vamos para a nossa última. Quando nós vamos... Que última? Ainda falta duas, né? Agora a gente vai derivar com relação a w. Integral de y não tem w, é constante. A segunda, conjunto de letras, também não tem w, é constante. Esse terceiro conjunto de letras também não tem w, é constante. Esse daqui a gente vai utilizar a regra do tombo. O nosso v também é uma constante, certo? Então, o nosso foco de atenção é aqui. Utiliza a regra do tombo nesse y. Derivada de letra é igual a 1. Então, daqui eu já posso partir para cá. Então, a derivada do w seria x, né? Esse 1x aqui nem influi nem contribui. Então, seria a derivada de y, seria x, certo? Agora que a gente vai para a última, né? Onde a gente vai fazer a derivação com relação a v, tá? Integral de y é constante, o segundo elemento é constante, o terceiro elemento é constante, o quarto elemento é constante, a gente só deriva v, tá? Faz aqui, ó. Desse daqui eu já posso saltar para cá, ó. Daqui eu já posso cair aqui. Derivada de letra é igual a 1. E a gente termina mais uma pequena correção da nossa aula de cálculo diferencial integral 2. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas resoluções. Caso ainda reste alguma dúvida, volte novamente, reveja a aula, vá pausando e vá realizando os cálculos, porque matemática a gente não aprende olhando, a gente aprende fazendo. Então, você pode olhar o cálculo, né, e tentar ir fazendo junto comigo, e vai soltando o vídeo, vendo se você acertou, se você cometeu algum erro aí no seu contexto, tá? Mas aí, matemática se faz realmente exercitando. Então, pessoal, bons estudos e a gente se vê semana que vem.